Olá, amigo, olá, amiga, boa noite, obrigado por estar conosco em mais um Quer Fazer Entrevista, mais um programa que eu peço a você total atenção, reúna a família, os amigos, para acompanhar o programa de hoje e debater conosco um assunto importantíssimo. Hoje nós vamos falar sobre doação de sangue, porque hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador de Sangue. E é uma situação que muitas vezes no dia a dia a gente passa despercebido, não damos muita conta e às vezes acontece com um problema conosco mesmo, com algum parente, algum amigo, e aí a gente toma conhecimento, né, que precisa de ter um estoque de sangue suficiente para atender aquela necessidade. Só aí que muitas das vezes a gente se dá conta da importância de sermos doadores. Por isso que existem datas como essa de hoje e a semana toda que é dedicada a campanhas, à divulgação, à intensificação do trabalho dos hemocentros para poder conscientizar as pessoas sobre a importância de doar. E por isso, nós convidamos a chefe do setor de captação do Hemocentro de Governador Valadares, Eunice Teixeira. Eunice, muito obrigado por estar conosco aqui no Quer Fazer Entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, para a gente estar falando de um assunto tão importante para a comunidade. Pois é, eu já tive a oportunidade de entrevistar a Eunice em vários momentos, né, tanto no rádio quanto na televisão, em vários veículos, né, e depois de tanto tempo, Eunice, a situação mudou hoje, a realidade é diferente, as pessoas estão mais conscientizadas? Não, a realidade ela não tem melhorado não, muito pelo contrário. Eu acho que a realidade ela está estagnada, porque a gente não consegue manter o número de doações necessárias para atender a demanda, né? Então, eu acho que a realidade ela está precisando ser muito melhorada ainda. Mas, Eunice, a gente fica até assustado com essa informação. Achávamos que em pleno século XXI, com muita divulgação, com muita informação, as pessoas pudessem estar comparecendo mais aos hemocentros e doando mais. E essa realidade, já há um diagnóstico por quê, né, que tem diminuído essa conscientização e o número de doadores? Não, a gente não tem um fato assim concreto dessa diminuição, não. O fato é que essa realidade ela não é só nossa, não, ela é do Brasil. Muitas coisas atraem a atenção das pessoas e a doação de sangue não tem sido atrativa. Então, o Ministério da Saúde está preocupado com isso, porque o nosso percentual, ao invés de aumentar, ele tem diminuído e em alguns lugares ele está paralisado, ele não aumenta. E a gente lamenta, né, e sabe, reconhece, né, que o dia a dia da gente de hoje, né, a nossa rotina de hoje, dos tempos atuais, ela é muito mais concorrida, muito mais agitada do que 10, 20, 30 anos atrás. Né? Mas o que a gente não pode, é que eu falei aqui, não é abrir mão, né, de sermos conscientes e ajudar as pessoas. E muitas vezes essas pessoas podem ser pessoas próximas da gente. Para você que está em casa e não conhece muito esse trabalho que o Hemocentro realiza, nós vamos aproveitar essa entrevista, esse dia, para poder divulgar, né? E na minha família já precisou, meu pai precisou, eu sei quanto é importante esse atendimento, como foi bem atendido, né? Como foi importante também ajudar a repor o sangue que foi doado a ele. Então, a gente gostaria que você prestasse bastante atenção no que nós vamos aqui questionar a Eunice Teixeira. A gente já começa preocupado, sabendo que o número de doadores vem caindo ou vem se estabilizando e não aumentando. Mas, Eunice, o Hemocentro, por exemplo, de Governador Valadares, qual é a atuação dele? Que tipo de trabalho ele faz além da captação em si do sangue das pessoas? O Hemocentro de Governador Valadares ele tem uma abrangência muito grande. Nós atendemos as cidades do Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha, e numa média de 53 cidades, isso totalizando 60 hospitais, porque tem cidade com 2, 3 hospitais que nós atendemos. De que maneira que a gente atende isso? Enviando o sangue já coletado, fracionado, examinado, prontinho para o uso nos hospitais. E além disso, nós recebemos também pacientes das cidades vizinhas para fazer tratamento. Então, tem algumas doenças que são específicas tratadas no Hemocentro, como a hemofilia, a anemia falciforme. Esses pacientes, eles precisam de tratamento à base de sangue, né? Ou o próprio sangue ou algum derivado do sangue. Então, eles têm consultas agendadas
no Hemocentro, e eles fazem esse tratamento, esse controle. Então, tem paciente que é mês a mês, tem paciente que é a cada 3 meses. Então, a nossa abrangência ela é muito grande, não só para a distribuição do sangue, mas para receber esses pacientes que precisam desse tratamento. O Hemocentro, na verdade, é uma unidade de saúde, né? É Tanto uma para unidade de recepção saúde. quanto também para Isso. tratamento, né? Essas questões todas ligadas ao sangue é tratada no Hemocentro. Então, esses pacientes que eu citei de hemofilia, de anemia falciforme, quando não existia o Hemocentro aqui, eles iam a Belo Horizonte fazer o tratamento. Então, aqui a gente já consegue atender a essa região. E a necessidade, a demanda por essa região ser tão extensa deve ser enorme diariamente, não é? A gente precisa ter aqui em torno de 60 doações por dia para que a gente tenha o estoque normal e atenda aos hospitais de acordo com a sua demanda. Mas a gente não tem conseguido manter isso. A gente fica em média de 40 a 50 doações, dependendo do período. Quando a gente tem período de férias, de feriados, isso cai para 40. Quando a gente consegue manter o número de doações boa, fica em torno de 50, 50 e poucos. Isso porque vocês não param de trabalhar em busca de novos doadores, Isso, não é? a gente sempre está procurando parceiros, então empresas, municípios, mesmo os municípios que não têm hospitais onde a gente envia o sangue, eles internam os pacientes nos hospitais daqui ou nas cidades que a gente atende. Familiares, Então, amigos os familiares, também. os amigos. Então, a gente sempre está buscando parceria com empresas, com municípios, para que eles façam essa campanha de divulgação para trazer os doadores aqui. E nós também fazemos uma vez por mês as coletas externas. Então, a gente vai até um determinado município e faz lá um dia de campanha de doação de sangue para aquelas pessoas que não têm a oportunidade de vir aqui doar, que elas possam doar nas cidades em que a gente vai. E o que a Eunice disse aqui é uma situação realmente que a gente tem que ficar atento. O Hemocentro não fica lá guardando o sangue lá para o momento que precisar e poucos momentos precisa, não. É diária essa necessidade de estar levando esse sangue para tratamento também de pessoas que sofrem de doença, ela citou aqui, hemofilia, também a anemia falciforme, pessoas também que estão com anemia crônica, profunda, outros tipos de doenças que precisam de repor o sangue, vão lá, recebem as bolsas de sangue, sem falar nas necessidades diárias, que são cirurgias, são acidentes que acontecem, atentados que acontecem, pessoa que perde muito sangue, precisa de passar por um procedimento cirúrgico, o hospital pede ao Hemocentro que envie bolsas de sangue para que a pessoa receba esse sangue. Então imagine aí você como que, o nome já é correto, é um banco mesmo de sangue. Diariamente a situação tem que ser mantida. O Hemocentro tem que enviar o sangue solicitado para tratamento interno. E se não repõe, é como o banco mesmo, o dinheiro só sai. Né? E se não entra dinheiro, o estoque, né, fica baixo, trabalha em déficit, trabalha no vermelho. E o Hemocentro literalmente trabalhando no vermelho. Necessidade diária de 60 doações, em média de 40 a 50 doações aqui em Governador Valadares e o aspecto geral em todo o Brasil. É uma situação preocupante que você que está nos acompanhando tem de acompanhar, tem de se conscientizar. Chame mais um aí que está, de repente, na cozinha ou no quarto, ou está disperso aí para sentar no sofá, onde você estiver, para acompanhar o restante dessa entrevista, porque é importante. Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue, a semana também do doador, e vamos tratar desse tema doação de sangue ainda mais no programa de hoje, com Eunice Teixeira, que é chefe do setor de captação do Hemocentro de Governador Valadares. É o assunto de hoje do Quer Fazer Entrevista, que vai a um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o Quer Fazer Entrevista, hoje falando sobre o Dia do Doador. A você que é doador de sangue, você que faz esse gesto tão bonito, gesto cristão, gesto humanitário, gesto de amor ao próximo, de doar o sangue, parabéns, hoje é o seu dia, nós estamos aqui dedicando esse programa, essa data e rezando muito para que você persevere e continue doando o seu sangue. E você que não faz a doação, você que não doa, que nem se lembra de que precisa de alguém doar sangue para que outro possa receber, e às vezes nem sabe e nem lembra que alguém possa precisar do sangue, até que aconteça com você um parente, conscientize, né? Põe a mão na consciência e pelo menos vá lá saber ou acompanhe essa entrevista para saber se você pode ou não doar. Estamos conversando com a Eunice Teixeira, que é chefe do setor de captação do Hemocentro de Governador Valadares, que nos retratou que é uma situação preocupante no Hemocentro de Governador Valadares.
Bom, a gente falou que a região de atendimento, de abrangência do Hemocentro de Valadares é muito grande, vocês atendem uma região vasta e a demanda é diária, a necessidade é diária. Uma curiosidade, seria muito bom que isso fosse somente um tipo de sangue, né? Qualquer tipo de sangue atendesse todos os tipos de pessoa. Mas não é bem assim, não é, Eunice? A cada pessoa tem um tipo de sangue diferente, uma necessidade diferente, tem todo um processo que vocês também têm que ficar atentos, não é? Tem. Na verdade, os tipos de sangue, eles são 4, né? O O, o A, o B e o AB, divididos em positivos e negativos. Então, o O negativo, ele é o doador universal. Ele pode doar para todos os outros grupos, mas na hora dele receber, ele é egoísta. Ele só pode receber dele mesmo. Então, como que funciona? Como que a gente faz a nossa programação para a gente ter doadores de todos esses tipos de sangue? Nós tentamos fazer, né, as campanhas diversas para que a gente tenha todos esses tipos de sangue, mas na falta de algum deles, a gente tira uma listagem que a gente tem dos nossos doadores já cadastrados e liga ou manda uma carta para esses doadores, lembrando a eles, né, da importância do seu tipo de sangue, que ele está em falta no nosso estoque, e faz o convite para que ele venha fazer a doação de sangue. Porque, mesmo o O negativo sendo doador universal, a gente sempre vai optar por fazer a transfusão do mesmo tipo sanguíneo. Nós só vamos utilizar o O negativo numa urgência, numa extrema emergência, que não dá tempo de fazer os testes. Então, o O negativo ele fica reservado para uma urgência e uma emergência. Então, todos os tipos de sangue são bem-vindos e todas as pessoas que têm condições de doar, elas devem doar. Então, hoje a maior demanda, necessidade ou o maior tipo de retirada do banco de sangue seria do O negativo, né? Que é o doador universal, né? Ou não? Não, na verdade não funciona bem assim, porque Sim. como o O positivo ele tem maior número na população, Sim. então aí a gente tem mais pedidos do tipo O positivo. Ok. Para você ter uma ideia da diferença, a gente precisa ter um estoque diário de 150 bolsas de O positivo. O O negativo a gente precisa ter 30. Então, se a gente consegue manter 30 bolsas de O negativo, dá para a gente suprir essas emergências. Só que existem alguns períodos que a gente não consegue. Nesse momento agora, desde a semana passada para cá, o estoque de O negativo ele tem girado em torno de 16 a 20 bolsas de sangue. E a gente tem feito convite para os doadores desse tipo sanguíneo fazer a doação, né? Então, assim, tem períodos que às vezes tem muitos pedidos desse tipo de sangue e tem poucas pessoas doando. Então, aí, né, a conta não bate. Deus é tão justo, sábio, né? Que Ele nos deu a constituição de vários elementos e o sangue é realmente vida, não é? É um elemento muito precioso. Quando a gente fala doação de sangue, não é somente o sangue, né? O líquido vermelho que é utilizado para salvar vidas, não. Lá no Hemocentro, né, vocês captam o sangue da pessoa, mas tem outras substâncias e outros tipos de elementos do sangue que também são muito importantes, não é, Eunice? A gente sempre lembra que uma doação de sangue ajuda até 3 pacientes diferentes, porque o sangue ele é feito de componentes, mas cada paciente ele vai precisar de um determinado componente dependendo da sua doença, da sua situação. Então, esse sangue coletado, ele é levado para o departamento dentro do Hemominas, onde a gente separa os componentes. Nós vamos separar o concentrado de hemácia, que são os glóbulos vermelhos, a parte vermelhinha do sangue, o plasma, que é a parte líquida, e o concentrado de plaquetas, que ajuda na coagulação do sangue. Então, cada paciente vai usar um desses componentes. Alguns pacientes podem precisar de todos esses componentes. Então, quando ele precisa, o médico solicita e vai todos esses. Mas a grande maioria dos pacientes precisa de um determinado componente do sangue só. Então, se um doador faz a doação 2 vezes por ano, só aí ele ajudou 6 pacientes diferentes. E a gente vê com muita felicidade, né, apesar de toda a dificuldade, né, que o Hemocentro tem para captar sangue, de convencer as pessoas, conscientizar, de ter o seu estoque normalizado, a gente vê que dentre as unidades de saúde, os setores de saúde pública, né, o Hemominas, o Hemocentro ou os Hemocentros são aqueles que estão com maior preparação. As equipes são muito bem preparadas e tem de ser assim, né? O protocolo que é utilizado lá de excelência, ele é respeitado no mundo inteiro. Isso a gente fala com orgulho, né? Porque, como eu disse, né, eu já tive a situação de acompanhar não só, né, como jornalista, entrevistas, visitação, mas acompanhar membro da família mesmo que foi lá e a gente vê que os profissionais sempre estão se
se atualizando, se qualificando, questões de material técnico também. Ou seja, o Hemocentro hoje, por exemplo, de Governador Valadares, ele está dentre aqueles de excelência, não só no Brasil, mas de todo o mundo também, não é isso? Isso, a gente sempre procura estar com as técnicas todas novas de exames que tem. Então, tudo que há de mais avançado, a Fundação Hemominas tem para fazer os exames desse sangue, para triar o doador. Então, muitas pessoas acham que a Fundação Hemominas, que o Ministério da Saúde é muito rigoroso na hora de selecionar o doador. Mas a preocupação não é tanto com a quantidade, é com a qualidade. Então, primeiro tem os critérios para selecionar essas pessoas que vão doar, para que elas não sejam prejudicadas, porque em algumas situações, se a pessoa doa, ela vai ficar prejudicada. Às vezes ela quer beneficiar um paciente, mas ela vai ficar prejudicada porque ela não está em condições de doar. E o outro aspecto é porque a gente tenha sangue de qualidade. Então, se a gente consegue coletar lá 40 bolsas por dia, a gente quer que essas 40 sejam aproveitadas. Então, por isso que precisa passar por essa seleção de pessoas, essa entrevista com a triagem clínica, com médicos, enfermeiros, para avaliar se a pessoa está dentro dos critérios para doar, para que esse sangue seja melhor aproveitado. E a gente vê que a necessidade é muito grande mesmo. A pessoa, por exemplo, que vai passar por uma cirurgia, mesmo sendo uma cirurgia a chamada eletiva, aquela que não é de urgência e emergência, foi marcada a cirurgia para daqui a 60 dias. Não é? E a partir de então que foi marcada, é necessário e seria de bom tom, né, que a pessoa, por exemplo, que vai passar por aquela cirurgia e haverá necessidade, né, de reposição de sangue, que ela procurasse, né, ajudar, e vocês até pedem isso também, porque não acontece muito isso. Muitas pessoas que passaram por cirurgias não se atentaram a esse fato, né? Vão passar por uma cirurgia daqui a 60 dias, 90 dias, 6 meses, né, mas não se preocupam com isso. Mas é importante, porque a cirurgia, por exemplo, a pessoa vai precisar de várias bolsas de sangue para poder, né, que aquela cirurgia transcorra da melhor forma possível. Isso é importante. Por isso que vocês sempre pedem, né, que as pessoas elas possam, familiares, né, captar doadores também para ajudar outra pessoa, né, porque não vai ser negado para aquela que vai receber, né, que vai passar pelo procedimento, mas que possam repor esse sangue, que é muito importante, não é, Eunice? Nós trabalhamos dessa forma, né? Aqueles que estão com cirurgias programadas e que o médico já sabe que vai necessitar de sangue. Aqui em Valadares nós temos hospitais que já fazem cirurgias cardíacas. São cirurgias grandes que precisam de muito sangue. E graças a Deus, esses médicos eles já estão conscientizados, eles solicitam à família que façam a doação de sangue antes da cirurgia, porque com certeza esse paciente ele vai utilizar o sangue, né? Ele vai estar operando o coração, então ali não tem como. E os pacientes que fazem cirurgia cardíaca, eles precisam desses 4 componentes, precisa do concentrado de hemácia, da plaqueta e do plasma. Então é preciso que os doadores compareçam antes, para que dê tempo da gente coletar o sangue, fazer os exames. É lógico que aquela bolsa de sangue que foi doada em nome daquele paciente, talvez o paciente não vai utilizar aquela mesma, mas a gente consegue manter o estoque, então a gente atende aquele paciente logo em seguida. Daí a uma semana o médico já pode programar outra cirurgia, que a gente vai ter sempre sangue em estoque. A grande maioria das vezes, as pessoas recebem o sangue para depois fazer a reposição. Então, em todos os hospitais aqui da cidade e mais esses hospitais das cidades vizinhas, tem sempre uma pessoa no hospital que foi treinada para fazer a captação de doadores. O médico faz o pedido, encaminha o Hemominas faz os testes, manda a bolsa de sangue para o paciente e depois essa pessoa treinada para fazer a captação, ela entra em contato com um familiar desses pacientes e pede à família para que façam a reposição. Se todos fizessem essa reposição, a gente não teria falta de sangue. Mas o que acontece? Alguns se conscientizam, sabem da importância de repor o sangue. Como você falou, é um banco de sangue, então a gente tira e a gente tem que fazer depois o depósito. Então, se as famílias fizessem sempre a reposição quando solicitadas, a gente conseguia manter essas 60 doações por dia e conseguia manter o estoque necessário. Mas o que acontece é que muitas vezes a pessoa já foi atendida, já sanou aquele problema, às vezes o paciente já teve alta e a família não lembra que tem que fazer essa reposição. É importante você prestar bem atenção nisso, não é? E depois do intervalo eu quero até esclarecer alguns mitos aqui, algumas situações que as pessoas até equivocadamente
talvez mal informadas, né, acabam se perdendo e criando alguns mitos que não acontecem. E também chegando a um ponto importante para você que está se perguntando, mas eu quero, a situação é essa, eu quero ser doador, o que eu devo fazer? Que eu posso doar, eu não posso? Então a gente vai esclarecer esta e outras dúvidas daqui a pouco, no nosso último bloco do Quer Fazer Entrevista. Eu volto já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Quer Fazer Entrevista, hoje falando sobre doação de sangue. Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Mais uma vez, parabéns a você que é doador de sangue, hein? Não só de sangue, mas de órgão, doador de medula também, que o Hemocentro de Governador Valadares também faz a captação da medula. Mas estamos falando hoje sobre doação de sangue. É importante esse gesto, já é tema, até lema de campanha, salva vidas. Salva a vida mesmo. Estávamos falando aqui, no último bloco, Eunice Teixeira, que é a chefe do setor de captação do Hemocentro de Governador Valadares, sobre aquelas pessoas que vão fazer uma cirurgias marcadas, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí muitas vezes o médico diz, olha, é importante você que vai fazer cirurgia, consiga, né, que pessoas doem sangue, né, para o Hemocentro. Não talvez que aquelas pessoas que vão doar, o sangue daquelas pessoas sejam para a pessoa, né, no nome da pessoa que vai receber, né, teoricamente, a doação, mas que repõe o estoque para aquela pessoa que vai precisar naquele momento da cirurgia. Mas tem as cirurgias, os acontecimentos, os casos que não são programados, né, os casos de emergência, e para isso não tem como prever, não tem como planejar. Por exemplo, acidentes, né, estamos aqui, né, cortados por inúmeras rodovias, acidentes acontecem todos os dias, infelizmente. Nós temos uma área urbana com muitos acidentes, inclusive com motos, que há muitas fraturas, lesões, hemorragias, necessidade de cirurgias rápidas, urgentes e outras situações, como violência também. Então, para essas situações também vocês têm que estar preparados, né, Eunice? Isso. Inclusive, esse ano a gente até começou um projeto novo, onde nós estamos fazendo palestras nas autoescolas, justamente por causa dos grandes acidentes dentro da cidade, principalmente com moto. Então, a gente já teve adesão aí de várias autoescolas. Toda vez que tem uma turma nova de alunos, eles entram em contato conosco, nós agendamos as palestras e nós vamos lá falar para esses futuros, né, agentes do trânsito lá, a necessidade da doação de sangue em decorrência de acidentes de trânsito. Então, já é uma coisa que a gente já está trabalhando, porque isso tem aumentado muito, né? Mesmo dentro da cidade, nós temos acidentes com necessidade de transfusão de sangue. Quando há um grande acidente, né, infelizmente, já tivemos vários aqui na região, acidente com ônibus, né, por exemplo, micro-ônibus, onde há várias vítimas, né, e aí é uma necessidade grande de doação. Como que acontece, né? Deve ser uma situação muito complicada para vocês também, não é? Às vezes eu estou em casa vendo o jornal, quando eu vejo acidente com ônibus, onde tem várias pessoas machucadas, o primeiro pensamento que eu tenho é esse: ai meu Deus, será que vai precisar de sangue? Será que a gente tem sangue suficiente para todo mundo? Então, a nossa preocupação, ela é sempre constante. Às vezes a gente está no nosso lazer e a gente preocupa com essas coisas. Por isso que a gente trabalha para que a gente tenha o estoque necessário para atender essas urgências. Mas, graças a Deus, nunca precisou que a gente fizesse uma campanha de emergência. Mas, se houver, a gente tem que apelar justamente para os meios de comunicação, para a mídia, e falar que houve um grande número de acidentados necessitando de transfusão de sangue, e ficar preparado para receber esse grande volume de pessoas para doar numa emergência dessa. Mas é importante que as doações sejam regulares, porque o sangue também ele tem um prazo de validade. Então, não adianta a gente fazer uma captação muito grande num determinado dia e nos outros dias a gente ter poucas doações, porque cada componente do sangue ele tem um tempo de durabilidade. No caso, o concentrado de hemácia, que são os glóbulos vermelhos, eles duram até 45 dias na geladeira. Já a plaqueta, que ajuda na coagulação do sangue, ela só dura 5 dias. Então, a gente tem que ter doadores todos os dias, principalmente em decorrência dessa plaqueta. Se a gente não tem, chega um momento que não tem mais esse componente para o paciente que está necessitando. Então, as doações elas têm que ser regulares para que a gente tenha sangue o ano todo, senão ele vence na geladeira. Eu falei que aqui derrubar um mito, né, que muitas vezes acontece, e as pessoas desinformadas muitas vezes não se atentam para
que saber que isso aí não é uma verdade. Nós falamos aqui sobre a pessoa, né, que vai passar por uma cirurgia, ou a cirurgia já programada, ou não, a cirurgia de emergência, precisa de sangue. Já pessoas que ligaram, né, para uma emissora de rádio, né, que eu atuava e disseram, olha, meu pai, ele sofreu um acidente, vai passar por uma cirurgia, o Hemocentro ou o médico falou que eu tenho que arranjar 6 doadores de sangue para que ele passe por essa cirurgia, senão ele não vai passar por a cirurgia. Não é verdade isso, né, Eunice? A pessoa não vai deixar de receber o sangue, não é? Então é até bom esclarecer, porque eu já vi muitas pessoas falando isso. Meu filho passa pela cirurgia, para fulano receber o sangue, eu vou ter que arranjar X doadores, senão ele não vai receber o sangue. Isso não é verdade. Vamos esclarecer isso. Não, o recebimento do sangue, a transfusão de sangue, ela não está condicionada a você levar doador ao Hemocentro, não. O que acontece é que muitas vezes cirurgias podem ser adiadas por falta de algum determinado tipo de sangue. A gente não vai escolher, não, fulano trouxe doador, eu vou liberar o sangue para ele. Fulano não trouxe, eu não vou liberar. Tanto que a gente trabalha com a reposição. Então, a gente atende todo mundo que está precisando e a reposição tem que ser feita depois. Mas em alguns tipos de sangue, a gente, infelizmente, tem que adiar a cirurgia, mas a cirurgia só vai ser adiada, aquela que pode ser adiada. Se for uma cirurgia de urgência, onde o paciente está correndo risco, ele vai receber o sangue. A gente tem que fazer os nossos apelos para a mídia, mas ele tem que fazer a cirurgia. Então, não está condicionada. Se eu levar o doador, eu vou fazer cirurgia e de uma próxima vez eu vou conseguir internar. Não, o que a gente quer é que as pessoas se conscientizem, façam as doações sempre, para que a gente não precise adiar nenhuma cirurgia por falta de determinado tipo de sangue. Tanto não é condicionado, né? Tanto não é vinculado à necessidade de você arranjar doação para alguém ser operado, que muitas vezes as pessoas são operadas, os familiares, depois a Eunice disse, né? A pessoa se recupera, é liberada, tem alta, segue sua vida, e as pessoas nem se lembram mais de fazer a doação e de conseguir os doadores. O que a gente faz o pedido é para conscientizar, é para ajudar. E quem está do outro lado agora do televisor perguntando, eu quero doar, você que está assistindo esse programa pelo YouTube, pela internet, né, do Quer Fazer Entrevista, eu quero ajudar, eu quero doar. Quem pode, primeiramente, fazer a doação, Eunice? Como eu disse, tem as normas, né, do Ministério da Saúde para fazer a seleção dessas pessoas. Por que tem essas normas? Primeiro, para proteger o doador. Então, em algumas situações, se a pessoa doa, ela vai ficar prejudicada. Então, esses critérios são justamente para a gente ter uma doação tranquila, para que ninguém fique prejudicado e que a gente tenha o sangue na quantidade e na qualidade necessária. Então, primeiramente, tem a questão da idade. Em 2011, o Ministério da Saúde colocou que os jovens de 16 e 17 anos, eles podem fazer a doação de sangue. Só que eles precisam de uma autorização por escrita dos pais. Então, essa autorização, ele pode fazer lá no Hemominas, na nossa presença, os pais vão junto com esse menor, a gente preenche o formulário e aí ele está liberado para fazer a doação de sangue. Aqueles pais que não puderem ir até o Hemominas para fazer essa autorização, eles podem tirar esse formulário no site do Hemominas, preenche, os pais autorizam, levam no cartório, reconhece a assinatura e aí o menor pode doar sem a presença dos pais. Agora, os acima de 18 anos, né, eles podem doar até os 69 anos, sendo que só pode doar até os 69 anos quem já fez pelo menos uma doação antes dos 60 anos de idade. E no mais, a pessoa tem que estar bem de saúde, não pode estar gripada, resfriada, com febre, diarreia. Se tiver tido um desses sintomas, 7 dias depois que a pessoa melhorou, se curou, aí ela pode doar. Ela tem que apresentar um documento de identidade, né, um documento oficial, tem que dormir bem durante a noite e tem a questão da alimentação. Muitas pessoas confundem doação de sangue com fazer exame. Para a doação de sangue, a pessoa não pode estar em jejum em momento algum. Se ela for na parte da manhã, ela deve tomar um café da manhã, né, fazer um lanche, comer alguma coisa. E se ela for doar à tarde, ela pode doar 3 horas após o almoço. E tem essas questões que hoje em dia está sendo muito comum, questão de exame de endoscopia. Se a pessoa faz endoscopia, ela tem que aguardar 6 meses depois. Tatuagem PIS tem que aguardar 1 ano. E algumas coisas que impediu anteriormente, hoje em dia o Ministério da Saúde já colocou
dependendo da análise que tiver de cada doador, a doação de sangue, no caso do uso de medicamento. Dependendo do medicamento, a pessoa pode doar. No caso de pressão alta, né? Antigamente quem tinha pressão alta não podia doar. Hoje em dia, se ela toma um medicamento, né, e se o médico dela falar que a doação de sangue não traz risco para ela, ela pode levar, né, esse laudo do médico para o Hemominas, e aí dentro da avaliação, se ela estiver dentro das condições, ela pode doar também. Quanto tempo dura uma captação de sangue? O processo todo entre fazer o cadastro, passar pela triagem, porque a pessoa faz o cadastro, ela passa por uma avaliação clínica, que é onde são feitas várias perguntas para saber a condição de saúde da pessoa, olhado a pressão, batimento cardíaco. Se esse exame tiver tudo ok, ele vai fazer logo em seguida o exame, que é para saber se tem anemia. Feito esse exame, não dando anemia, ele vai fazer um lanche, vai para a sala de doação, vai doar, depois ele volta para a sala de lanche, faz um lanche e ele está liberado para casa. Então, esse procedimento todo, essas etapas todas, dura de 45 minutos a 1 hora. Né? Então, tem gente que acha que vai chegar lá e com 10 minutos vai fazer a doação de sangue. Não Outros é acham assim, que vão ficar o dia inteiro, né? Vai ficar o dia inteiro, não é não. Se você agendar o horário, que hoje em dia a gente está trabalhando muito com o horário marcado, porque as pessoas, né, a gente sabe que tem várias coisas para fazer, ela pode agendar o horário dela. Se ela chegar lá dentro desse horário agendado, ela vai gastar no máximo 1 hora. Então, aí ela pode aproveitar o horário de almoço dela, né? Falar, mas eu vou doar sangue no meu horário de almoço. Você não vai fazer isso todo dia, né? Você vai fazer 2 vezes por ano. Se você fizer 2 vezes por ano, você já está ajudando muito, né? Então, é só se organizar que dá para doar, sim. E doar sangue não faz mal. A pessoa fala, vai tirar meu sangue e vai me fazer mal. Não vai fazer mal. O organismo ele suporta e repõe. Como você diz no início, Deus nos fez tão perfeito que a gente doa o sangue e o nosso organismo vai trabalhar e vai repor aquela quantidade exata que a gente doou. Então não vai fazer falta para a gente, mas vai salvar 3 vidas com uma doação. Que maravilha. É um ato que com certeza, quando você sair do Hemocentro, sabendo que deixou ali um pouquinho da sua vida para outras vidas, você se sentirá melhor, seu coração se sentirá melhor, você se sentirá um cristão melhor, porque estará salvando vidas. E se você quer tirar mais dúvidas, quer doar, Eunice, contatos, endereço, para que possa procurar o Hemocentro, se cadastrar e fazer a doação. Nós atendemos para doação de sangue de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas, na rua Barão do Rio Branco, 707. E as pessoas que quiserem ligar para tirar dúvida ou para agendar a doação de sangue, elas podem ligar no telefone 3212-5800 e podem ligar no telefone 155, a ligação gratuita, que ela também vai ter informações e vai agendar o seu horário para que a doação ocorra tranquilamente. 155, ligação gratuita, o 5800. Barão do Rio Branco, número 707. em frente ao Hospital São Lucas, aqui em Governador Valadares. E a você, doador, parabéns pela iniciativa. Hoje, dia do doador, parabéns. A Semana do Doador, parabéns. E que você que não é doador, passe, se torne um doador, que certamente você vai se sentir muito melhor enquanto ser humano. Eunice, mais uma vez, parabéns a você. Estendo nossas congratulações a todos os doadores, a todos os funcionários do Hemocentro de Valadares. E muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e quero aqui parabenizar, né, a todos os doadores, aqueles que serão homenageados hoje e aqueles que estão doando sempre, né, que o dia 25 de novembro é o marco, né, para agradecer esses doadores, mas a gente é grato a eles todos os dias, porque é um gesto de cidadania, de solidariedade e que só traz um bem para todo mundo, para a comunidade inteira, né? E a você que acompanhou o nosso programa, tomara que se torne um doador de sangue, muito obrigado e dissemine essa informação, leve essas informações a todas as pessoas que estão no dia a dia com você. Obrigado mesmo por ter acompanhado o nosso programa e até o próximo Quer Fazer Entrevista. Tchau.